Boa tarde, pessoal, e toda a tropa aí, mané. Bom, queria dizer mais sobre como um transtorno depressivo, várias neuroses na mente, neurose em si, tá ligado? Sobre como que a gente passa por uma situação que às vezes a gente nem sabe o que que é. Que eu tô há 4 meses nessa luta de saber o que que eu tenho, 6 meses na verdade, por uso indevido de drogas, caralho, tá ligado? Mano, todo mundo usa, tá ligado? E isso que eu foda. Não vai em cima de todo mundo, mané. Vai achando que o mundo é mil maravilhas. Que fulano falou, vamos fumar, vamos cheirar. E é isso, não é bem assim, mano. A coisa que eu quero dizer também é, cara, fica longe da cocaína, mané. Porque no momento prazeroso, da desejo, você fica mais ligadão, tá ligado? Mas isso depois a mente começa a te deixar alucinado. E na verdade, dos primeiros episódios de que você percebe que você não está bem mentalmente, quando você tem o uso da cocaína em si, é quando você começa a ficar muito assustado e paranoico com tudo, até com o medo em si, com o sentimento, mas com a luz ou a falta dela, tudo na verdade. A escuridão, o medo de ter algo atrás de você ou de em frente. É uma coisa que não faz sentido, mas naquele momento faz. Quando você está em uso e quando você usa cocaína, parece que perpetua o tempo inteiro em você. Você fica carregado disso. Parece que o sentimento inibido que você tinha antes, que é normal, você controlava socialmente para não demonstrar fraqueza. Que a maioria dos seres humanos são assim, não demonstram fraqueza. Não, eles podem até demonstrar e tal, mas é bem raro você ver uma pessoa chorando o tempo todo assim, ou abalada emocionalmente, que é sempre tem uma casca por ali, entendeu? E vai criando uma casca. Mas só que antes disso, não criou uma casca em mim. Eu tava bem sereno na época que eu tava usando cocaína. Na verdade, me ajudou a me relacionar mais. Eu, eu digo que sim. A questão às vezes nem a droga, é a questão psicológica da pessoa. Se ela está bem mentalmente para usar. Assim como a maconha, que na verdade sempre fumei e tal, deixava alombrado, meio baqueado, mané. Mas é uma coisa e uma relação que, uma relação com a maconha eu sempre tive uma tranquilidade. Era um momento de paz em que eu podia ter acesso e ficar sossegado no meu canto, fumando minha uísma, né? Ouvindo música, ou tá com os amigos, falando sobre várias coisas e afins. E eu curtia isso, eu bebia, daqueles copões de 10, de 20, e fumando maconha. E dá boa, paguei uma roquina, mano. Só que a questão é o seguinte, não tô aqui para gloriar a droga em si. Tô aqui mais para dizer que traz consequências. No fim, traz. Tem gente que fuma por 70 anos e 60 e tá com a mente sangue igual o Vietnã, mano. Tá no pique, tá na guerra, tá na trincheira, mas tá saudoso, vai fumando. É porque quando acontece uma neurose na tua cabeça, você não consegue esquecer. Ou quando você tem um tipo de trauma que você não consegue resolver consigo mesmo, parece que quando você fuma, vem todos aqueles sentimentos por dentro. É um medo irreal. Só que o medo parece ser real, só que não é real. E você começa a entrar em paranoia. Achar que todo mundo está contra você, sendo que não está. Você tem sonhos ultra realistas, que parece que você está esquizo, meio esquizofrênico da cabeça. Mas só que você, às vezes eu percebi que eu tive níveis de síndrome do pânico quando eu estava na rua fumando cigarro, estava de noite chovendo e eu estava simplesmente indo caminhar, coisa que eu não fazia, eu ia fazer para tentar melhorar minha saúde física.
e mental também, consequentemente. Só que teve uma situação que depois que eu não vi nada e nem ninguém como ponto físico de segurança, em que eu colocava na minha cabeça como eu precisava me agarrar a alguém, que já estava num processo de depressão, então já é meio nesse pique. Parecia que eu ia surtar. Parecia que eu tava com literalmente síndrome do pânico, coração batendo alto, tá ligado? Você começa a ver flashes de ruas em ruas, só que você parece que você tá sumindo num puro vazio de um nada. É como se tivesse perdido, o medo de se perder. E essa é a síndrome do pânico. A última maconha que eu fumei deu uma síndrome do pânico do caralho. Eu comecei a correr porque eu tava com medo de que alguém fosse me pegar, sendo que era só coisa da minha mente. Era meu medo estabilizado na perspectiva do ego. Entendeu? E hoje em dia eu acho que é bom beber. Eu não vou mentir, não vou negar. Eu sinto, não vou falar que eu sinto falta, mas eu sinto um desejo por beber. Sim, só um momento. Continuo na paz. Sinto um desejo por beber e é um desejo que, tipo assim, eu consigo controlar e tal, é normal. É tranquilo. Só que eu percebi que por muitos momentos eu ficava. É porque depois que você tem um uso da cocaína em si, você usa, parece que você começa a não conseguir lidar com as expressões das outras pessoas. As emoções delas te controlam inconscientemente no seu próprio ser. Você demonstra um próprio desvio de personalidade pelas expressões, tá ligado? É igual aquele, tipo, aquela bichinha que fez aquele seriado lá do. Não é nem vai dar namoro, viado, papo reto, é um negócio, caso de família, que ela até ficou famosa aí, que ela tava numa entrevista, tava cheiradona de cocaína, eu dei duas. Não tô julgando, não quero nem levar processo, mas respeito. Você fica assim, você fica acelerado demais. Mas no início, a cocaína me ajudava. Porque eu trabalhava na prefeitura e tal. E, sei lá, isso me ajudava a lidar com. É porque eu sempre fui muito sereno, muito tranquilo. Eu era muito carismático na realidade. Isso me ajudava mais. E a cocaína me deixava mais ativo nessa constância de querer conversar, de querer dialogar, de querer ter mais vínculos, tá ligado? Só que não se apegar a vínculos, mas fazer o dia das pessoas felizes. Lembro no dia que eu fumei maconha e me senti bem pra caralho, que foi um dos dias que eu tava com um amigo meu, que é meu parceiraço do Guisado, e a namorada dele, tá ligado? E tipo assim, e tava tocando um som e o cara me deu a lombra dele para fumar e tal. Foram momentos marcantes e várias vezes fumei a blandizada do milênio, eu me sentia bem. Só que depois disso começou a corroer a minha mente. Porque por causa de um trauma que ocorreu no passado, que voltou à tona, de insegurança, de medo. E lidar com medo é quando você tem um apego emocional. Você tem esse apego em si. E esse apego, esse impulso dos desejos que a gente cria expectativa, faz a gente ter medo de perder algo. Esse medo excessivamente faz com que você controla tudo na sua vida. Parece que você todo o tempo vai. Você tem que. É como se você se justificasse por nada. Se justificasse por estar vivo. Como se você fosse ninguém. Tá ligado? Só que você é alguém. Você é alguém. Só que no momento bate um sentimento que é tudo que eu falo. A questão não é a droga que você usa. E claro que a droga pode ser prejudicial para muitas pessoas pelo simples fato de ter uma mente psicológica. A questão quem fuma maconha tem que saber se você está bem preparado para fumar maconha.
senão vai bater uma brisa diferente, velho. Todos os seus sentimentos, todos os seus traumas, o que você tem uma discussão, um pensamento negativo que você tenha, talvez, que talvez nem seja negativo, um pensamento positivo em grande escala, que pode gerar um tipo de vício excessivo em alguma outra coisa, pelo efeito liberado da maconha. Então, acho que, para deduzir, parceiro, eu acho que para você ter uma vida livre, uma vida plena, a gente tem que se privar do que é algo do que faz realmente mal. Eu acho que a maconha não faz mal, tá ligado? Mentalmente, sim, já tive síndrome do pânico 2 vezes, mas nunca ocorreu. Já fumei mais de 500 maconhas fumadas, fumei pra caralho. Mas o que eu percebi é que eu tive um nível tava quase tipo meio esquizofrênico. Eu não conseguia andar, não conseguia falar, eu não conseguia conversar com as pessoas, não me sentia mal, me sentia culpado, nem culpado. É porque eu fiz coisas que quebrei coisas de pessoas, tá ligado? Coisas importantes e tive surtos psicóticos, tá ligado? Que no momento foi gerado pelo uso da cocaína e pela emoção. Só porque uma pessoa olhou torto pra mim e foi lá e deu o direito de quebrar alguma coisa dela. E eu quebrei minha televisão porque eu surtei por causa de 3 motivos que eu não tô a fim de falar. Mas me ajuda. Me ajuda a me expressar o sentimento do que é o que está acontecendo na minha vida. Então é isso. E a cocaína, ela só vai te jogar para baixo. Ela nunca vai te jogar para cima. Mesmo que você tenha um emprego estabilizado, por mais que você tenha tudo do bom e do melhor, mano. E acho que você tem um vínculo de um relacionamento pica pra caralho. Aqueles caras belga, mano. É tudo entrandecente. Mas é uma mentira, porque ela constantemente você vai querer usar mais. E até nos momentos que você não está bem para usar. E são nesses momentos que a vira bruxa, que ela te pega. É igual aquela parte no Stranger Things. Foi o Demogorgon, ele me pegou. E é esse pique. A cocaína te pega nesse pique, igual o Chorão do Charlie Brown. Então, pô, direto já ouvia vozes, tá ligado? Tipo assim, não ouço vozes negativas, mas já ouvi vozes de familiares, tipo julgando, mas eu nem ligo mais para isso. Eu acho que eu me abri mais porque eu queria contar essa história, porque a droga, a cocaína em si, o crack nunca usei, graças a Deus, e nem pretendo voltar para cocaína, mas é algo negativo, é algo que ela é mentirosa em si, na verdade. Só vai levar pro buraco e vai afundar muita gente que está do seu lado. Muita gente vai desistir de você, muita gente vai ver que você está agindo de forma como você não queria agir, porque é como se você fosse uma mentira. Você cria uma máscara, tá ligado? Para agradar os outros. E a pior coisa é agradar os outros. Não queira agradar ninguém, parceiro. E essa fase, essa é vida.